Abre a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na ONTV 24 horas no ar. A palavra de Deus. Esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na ONTV 24 horas no ar. A palavra de Deus. Esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a ONTV 24 horas. Estamos falando do Brasil através do www.ontv24horas.com.br. Essa é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Este é o episódio 172 de 180 dias que nós vamos concluir o Novo Testamento juntos. Sou membro efetivo do Conselho Federal de Teólogos e Pastores do Brasil. Também faço parte da rede London no exterior. Sou fundadora do Instituto Teológico Brasil, com vários cursos, teologia e outros. E também tenho um projeto social na África, uma escolinha que abriga mais de 200 crianças, é a escolinha comunitária Semear para Crescer. Maiores informações acerca destes assuntos vocês têm através das minhas redes sociais, @EugêniaTelesTramontim. Ok, meus queridos? Hoje nós chegamos então ao episódio 172, em que nós vamos ler os capítulos 5 e 6 do livro de Apocalipse, o livro, o Cordeiro e os selos. No episódio anterior, meus irmãos, nós fomos levados à sala do trono de Deus. Vimos adoração, majestade e glória indescritíveis. Agora, em Apocalipse 5, surge um livro selado, um mistério que nem um ser no céu ou na terra pode abrir até que o Cordeiro apareça. E no capítulo 6, os selos começam então a serem abertos e os eventos proféticos se intensificam. Muito bem. No capítulo 5, então, nós vamos ler acerca do livro selado e o Cordeiro digno. João vê um livro, na mão direita de Deus, selado com 7 selos, e um anjo pergunta em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Mas ninguém é encontrado digno, e João chora muito. Então um dos anciãos consola João e diz: eis aqui o leão da tribo de Judá,
ele venceu para abrir o livro. E João, então, vê um cordeiro como que havia sido morto, mas está vivo, com 7 chifres e 7 olhos, símbolos de poder, sabedoria e plenitude espiritual. O número 7 é um número profético, não é mesmo, meus irmãos, nas Escrituras Sagradas. E quando o cordeiro toma o livro, então, os 4 seres viventes e os 24 anciãos que nós vimos nos episódios anteriores se prostram e cantam: digno és de tomar o livro, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Milhões de anjos então se unem ao coro celestial dizendo: digno é o cordeiro que foi morto. Então veja que nenhum ser humano, meus irmãos, é digno de revelar os planos de Deus, apenas Jesus, o cordeiro que venceu pela cruz. A salvação não é uma conquista humana, mas uma conquista do cordeiro, do Messias. E Jesus é tanto o leão que reina, quanto o cordeiro que se entregou. No capítulo 6, que nós leremos hoje, então começa a abertura, né? A abertura dos selos começa a acontecer. E vi quando o cordeiro abriu um dos selos. Os 4 primeiros selos revelam os famosos cavaleiros do Apocalipse, símbolos de eventos que ocorrerão sobre a terra. O cavaleiro branco, que representa conquista, domínio, simboliza um governo ou um poder que avança com autoridade. O cavalo vermelho, que significa guerra e tira a paz da terra. O preto, que vem descrito como escassez e fome, a balança na mão indica injustiça econômica. E o amarelo, o pálido, que significa morte, seguido pelo inferno, e recebe poder sobre 1/4 da terra. Depois nós temos 2 selos seguintes, né? Que é o 5º e o 6º selo. O 5º, as almas dos mártires clamando por justiça, e Deus lhes dá vestes brancas e diz que aguardem um pouco mais. E no 6º selo, um grande abalo cósmico, irmãos e irmãs. Terremotos, escurecimento do sol, queda de estrelas, deslocamento do céu e medo generalizado entre os homens que clamam: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. Então veja que nós observamos no capítulo 6 que Jesus não é apenas Salvador, ele é também o justo juiz, que nós já sabemos que traz então, quando chegada a hora, o juízo sobre a terra. Os juízos são progressivos e revelam que a graça em que vivemos tem um limite e que a história está nas mãos do Cordeiro. E mesmo em meio ao juízo, Deus guarda os seus, como nós veremos nos próximos capítulos. Ok, meus irmãos? Então nós estamos no episódio 172 e convido os irmãos para lermos os capítulos 5 e 6, começando então pelo capítulo 5, que diz o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e dele desatar os selos? Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres,
bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e sobre tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também aos anciãos prostaram-se e adoraram. Capítulo 6, meus irmãos, do livro de Apocalipse, diz o seguinte: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhes foi dado uma grande espada. Quando abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, com igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí
sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ok, meus irmãos? Então, estes são os capítulos 5 e 6 do livro de Apocalipse, episódio 172 de 180 dias, que nós vamos concluir o Novo Testamento junto. Então, hoje nós vimos o Cordeiro, que é digno, único, capaz de abrir o livro e desencadear os eventos do fim. Ele é adorado por anjos, anciãos e seres celestiais, e deve ser adorado por nós também. Mas também vimos que esse Cordeiro, dele virá o juízo, que possamos estar firmes na fé, confiando naquele que venceu e reina para sempre. Amém, meus irmãos? Mais um dia, mais um episódio 172. Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Você está na ONTV 24 horas através do www.ontv24horas.com.br. Estamos falando do Brasil, ok, meus irmãos? Graça e paz a todos e até a próxima. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na ONTV 24 horas no ar, a palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na ONTV 24 horas no ar, a palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus.